Muito boa noite, caro telespectador. Domingo sim, aqui estamos para fazer o Pontos de Vista. Hoje vamos discutir 4 temas, são eles a Conta Geral do Estado de 2017, aprovada pela Assembleia da República. Vamos discutir alguns temas sobre o relatório do MARP em relação à governação. Vamos falar das redes sociais como espaço de ataques à liberdade de expressão e imprensa. E lá mais para o fim vamos também falar dos resultados das eleições gerais na África do Sul. Para fazer a discussão de hoje, conto com António Bueno e Eduardo Namburete. Não contamos hoje com o Lutero Simão, que encontra-se na cidade da Beira a participar da reunião do MDM, que já elegeu o seu candidato às eleições presidenciais e que vai discutir outros aspectos de preparação do MDM para estas eleições. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos ao programa 2. Muito bem, vamos aos factos da semana. António Bueno, começa por si, que escolheu a inauguração de agência bancária no distrito de Funhalura, em Inhambane. Muito boa noite, caros telespectadores, boa noite, Namburê, também boa noite, município. Bom, escolhi este tema porque faz parte daquele projeto desenhado e aprovado pelo governo, liderado pelo presidente Inhosse, de um distrito, um banco. Significa que havia toda uma necessidade de bancarizar os distritos, inclusive até as localidades, caso seja contrário, caso naturalmente seja necessário, e também permite reduzir grandemente as distâncias que grande parte dos utentes, principalmente funcionários do Estado e agentes do Estado, percorriam para ter acesso aos seus salários. E porquê este caso em Funhalor? Porque é que tem um contorno especial? Porque dentro deste projeto, Funhalor foi o último distrito a beneficiar-se do banco. O que significa que aquilo que tinha sido a aposta inicial já está concretizado, o sonho. O que significa que todas as sedes distritais de Moçambique têm um banco. E isto é bom porque vai permitir fácil acesso das pessoas residentes nesses distritos ao banco ou à banca e poderem naturalmente quer gerir melhor as suas poupanças, quer também, por outro lado, ter fácil acesso a essas poupanças, mas também, por outro lado, vai contribuir grandemente para a dinamização da economia local, porque poderá depois conceder créditos aos agentes económicos daqueles distritos e isso naturalmente permitir que eles possam ter fácil acesso a dinheiros e reinvestir ou investir naquilo que é o seu negócio. Muito bem, vamos ao facto da semana de Eduardo Namburete, que escolheu a ameaça jornalista e ativista Fátima Mimbiri. Namburete. Bom, eu queria começar por agradecer a Deus pela saúde e vida e cumprimentar ao colega Bueno, Silvio Ventura Município, aos telespectadores, boa noite. Escolhi o tema como meu tema de semana, a ameaça, que na verdade não é uma ameaça, é uma agressão, à jornalista e ativista Fátima Mimbiri. É uma homenagem às mulheres que sofrem de violência doméstica. Neste caso concreto, Fátima Mimbiri foi ameaçada e atacada a sua personalidade por ter feito pronunciamentos dentro do espírito da liberdade que a própria Constituição lhe garante, mas que vozes que contestam esta liberdade proferiram através das redes sociais mensagens ameaçadoras, sugerindo que ela devia ser violada por mais de 10 homens ou por 10 homens para que ela ganhasse juízo. Eu trago este tema porque não é uma ameaça simples, porque é uma ameaça que vem, embora possamos dizer supostamente, de alguém que se acredita ser deputada da Assembleia da República, e isto torna esta ameaça muito mais gravosa, no meu entender, porque a se confirmar, vindo de alguém que é representante do povo, é o contrário daquilo que se espera. Esperava-se que a deputada da Assembleia da República pela bancada parlamentar da Frelimo fosse ela a primeira, sendo mulher, ser a primeira a defender a integridade das mulheres, a defender a integridade de Fátima Mimbiri, e não ser ela a sugerir que Fátima Mimbiri fosse violada. E, pior ainda, o tipo de punição, se é isto que a senhora deputada sugere, a violação sexual,
Sendo ela uma mulher, eu achei isto bastante repugnante, que de uma mulher, da boca de uma mulher, pudesse sair uma sugestão desta natureza. Não querendo dizer que se tivesse vindo de um homem seria algo aceitável, não seria de maneira nenhuma aceitável, mas torna-se muito mais repugnante quando vem da boca de uma mulher a sugerir isto, a desejar isso para uma outra mulher. Portanto, eu queria manifestar aqui a minha solidariedade a Fátima Membiri e a todas as mulheres moçambicanas e de todos os cantos que sofrem a violência doméstica, que já sofreram a violência doméstica, e que este seja um exemplo que não deve ser seguido por ninguém e é um motivo para nós, de facto, condenarmos esta atitude de forma veemente, e espero que as autoridades possam tomar conta disto. O próprio partido Frelimo, porque eu acredito que esta posição não representa o partido de maneira nenhuma, mas a forma do partido poder demonstrar que não está representado nisto é tomar uma posição pública condenando a atitude desta deputada. Portanto, esta é a razão porque eu trago este assunto como meu tema desta semana. Muito bem, Eduardo Nambureta, até porque ainda devemos desenvolver de forma mais global, quando estivermos a falar das redes sociais, como espaço de ataque à liberdade de expressão, tendo em conta que nos últimos tempos assistimos à utilização destas redes sociais como armas de arremesso contra as pessoas. Bom, vamos ao nosso primeiro tema, que é a Conta Geral do Estado 2017. Nós aqui escolhemos 3 pontos dentro deste documento todo, que são as dificuldades do Tribunal Administrativo em emitir parecer por falta de extrato da Conta Única do Tesouro eficaz. O outro ponto é a falta de capacidade de controle da produção da indústria extrativa e as violações dos princípios elementares de gestão orçamental. Estamos a falar de falta de previsão e receita que não ingressa na Conta Única do Tesouro. Comecemos pelo primeiro ponto, as dificuldades do Tribunal Administrativo em emitir parecer por falta de extrato da Conta Única do Tesouro eficaz. Mas, além deste ponto, o Tribunal Administrativo, no seu parecer, declarou que em vários tópicos dentro daquilo que é a gestão das contas do Estado, encontrou dificuldades de obter números para tomar uma posição. Qual é o seu entender relativamente a este primeiro aspecto que escolhemos para discussão relativamente à Conta Geral do Estado? Bom, se tivéssemos que comparar aquilo que é o relatório do Tribunal Administrativo relativamente à Conta Geral do Estado de 2017 com os relatórios passados, nota-se uma ligeira evolução, o que significa que a maior parte das reservas ou das situações em que o Tribunal Administrativo, nos anos anteriores, relativamente a exercícios económicos anteriores, teria feito naturalmente qualificações e teria naturalmente feito recomendações para o Governo para melhorar a sua prestação, principalmente na execução orçamental. Nota-se que relativamente a 2017 houve de facto uma grande evolução. Não significa que já tenha-se atingido a perfeição, mas nota-se efetivamente uma grande evolução. E também não nos esqueçamos que se está no processo de modernização, mas acima de tudo de informatização das operações, todas referentes à execução orçamental e principalmente eu acho que deve-se dar maior ênfase a situações de controle interno. O controle interno é importante, que mecanismos de controle interno sejam efetivamente eficientes, de modo a que todos os desvios que eventualmente ocorram, quer desvios por maus procedimentos, quer também por intenção ou vontade de algumas pessoas, sejam imediatamente detectadas e depois corrigidas, de modo a que não possam depois prejudicar aquilo que são as contas públicas. Portanto, nota um salto, digamos, qualitativo nesta conta. Exato. Mas vamos a esses aspectos que levantam, de alguma forma, alguma preocupação e que foram alvo de discussões intensas no Parlamento. Este primeiro ponto da dificuldade do Tribunal Administrativo em emitir parecer relativamente a vários tópicos da Conta Geral. Bom, eu digo, isto é um processo normal, um processo até de crescimento. Se efetivamente notou-se a ter havido alguma dificuldade por parte do Governo na gestão daquilo que era o orçamento em 2017 e grande parte das situações, e conforme até foi depois naturalmente dada informação, foram efetuados inquéritos, foram efetuadas sindicâncias e descobriu-se efetivamente onde é que terá havido alguma fragilidade ou algum desvio relativamente à execução já orçamentada. E nesse caso, para além naturalmente de sanções ou de procedimento disciplinar relativamente às pessoas que foram os autores desses desvios,
também foram remetidos à Procuradoria-Geral da República esses relatórios, porque chegou-se à conclusão que houve efetivamente danos de natureza financeira e também ações de natureza criminal que importa responsabilizar esses atores. O importante é isto, uma vez detectada essas situações, imediatamente haver uma ação por parte do Governo no sentido de responsabilizar devidamente as pessoas que os tenham praticado, porque só assim, efetivamente, é que poderemos ter algum conforto que, relativamente às contas de 2018, estes erros detectados não ocorram nessas contas. Muito bem. Eduardo Namburete, começo por perguntar, vê o mesmo salto qualitativo que António Bueno coloca em cima da mesa, a questão de que há uma melhoria ao nível de controle interno, ao nível de detecção de irregularidades e ao nível da responsabilização. Vê as coisas da mesma forma? Não vejo as coisas da mesma forma. Há mais ou menos 15 anos que eu leio estes documentos da Conta Geral do Estado com muita atenção, com muito cuidado, por razões do trabalho mesmo, e eu não vejo evolução, porque o parecer do Tribunal Administrativo em relação às várias contas dos vários anos que passaram do Tribunal Administrativo é mais ou menos o mesmo. Os problemas que o Tribunal Administrativo levanta são mais ou menos os mesmos. Desvios da aplicação, falta de clareza na apresentação das contas, tanto falta de previsões claras, documentação que não é providenciada para o Tribunal Administrativo, temos situações de cobranças que não refletem nas contas. Portanto, os problemas são quase os mesmos. Há 15, 20 anos que isto vem a acontecer e nós nunca ouvimos quais são as consequências destas constatações que o Tribunal Administrativo tem estado a identificar ano após ano. Portanto, quando nós dizemos que há evolução, a evolução só pode ser, de facto, no sentido dos problemas irem se avolumando ou irem se sofisticando. Nós o que temos notado é que há aqui uma tentativa de se esconder a má utilização dos fundos do Estado. Porque se a gestão desses fundos fosse feita de forma honesta e transparente, não deveria haver nenhuma dificuldade na hora de prestação de contas. O que quer dizer, Namburete? Quer dizer que a forma como é colocada a conta é premeditada. Exatamente. Para esconder desvios da aplicação. Exatamente. O que eu quero dizer é que quem faz a gestão dos recursos de forma transparente não tem dificuldades para prestar contas. Se eu entrego a alguém 1000 meticais e digo, olha, vai fazer compras, vai fazer isto, vai pagar isto, e se a pessoa pagar conforme foi orientado, ele não terá nenhuma dificuldade de voltar a mim e me apresentar, olha, paguei isto a este, comprei isto aqui, o recibo está aqui, conforme foi feito. Mas se fez mau uso desses recibos, vai inventar muitas histórias para eu não perceber aonde é que o dinheiro caiu. E esta é a dificuldade que o governo tem. Porque se no começo do ano, ou da execução, o governo vai ao Parlamento, apresenta as suas propostas e diz que este é o valor que nós precisamos para fazer a gestão da coisa do país. E o Parlamento aprova isto. Se efetivamente o governo vai usar esses recursos para aqueles propósitos para os quais a Assembleia da República aprovou, não há nenhuma dificuldade de voltar de novo e ir apresentar. Portanto, não haveria dificuldade do Tribunal Administrativo pegar no orçamento e dizer, olha, a Assembleia da República aprovou este valor para o governo usar neste e aqueles propósitos. E verificar se, de facto, este valor foi usado para isto, sim. Este foi usado para isto, sim. Mas se o dinheiro foi usado para outros propósitos, aí já será muito difícil de prestar as contas. E é a razão pela qual o Tribunal Administrativo reclama até não ter acesso aos extratos. Olha, se existe uma conta, onde é que os extratos estão? Por que é que não se pode fornecer todos os recibos, todas as provas das despesas feitas, todos os extratos, para que não haja dúvida? Não? Bom, esta ideia que o Namburete coloca aqui em cima da mesa, que quem usa bem o dinheiro não tem dificuldades de prestar contas, e esta outra questão de que estes problemas que se notam na prestação de contas através da Conta Geral do Estado, elas revelam, segundo o Namburete, que o governo pode estar a esconder
despesas que não quer revelar? Bom, é o seguinte, efetivamente, quando se tem um orçamento aprovado, deve haver grande rigor na execução do mesmo e todas as despesas que tiverem que ser efetuadas devem estar fundamentadas e depois de executadas devem ser justificadas. Isso é um critério básico. Atendendo contabilidade, até na própria economia doméstica, o conceito é esse. E depois é o seguinte, aqui é preciso perceber que relativamente às contas de 2017, o próprio Ministério das Finanças teria elaborado relativamente a irregularidades na execução orçamental praticadas por determinados órgãos ou pessoas, teria-se constatado este volume de irregularidades e teriam encaminhado essas situações à Inspeção-Geral de Finanças para efeitos de inquérito ou averiguações. E é preciso perceber o seguinte, é que as pessoas que têm esses comportamentos desviantes também tudo fazem para tentar omitir ou, de alguma forma, desvirtuar a realidade dos factos. E não nos esqueçamos que grande parte do sistema já está no ICE-STAF, o que significa que é com recurso a mecanismos eletrónicos, e se eu tenho toda a intenção de eventualmente retirar valores do Estado em meu benefício, é evidente que eu tenho que praticar atos que possa, de alguma forma, das duas uma, ou elidir ou dificultar a possibilidade de fazer-se o rastreio e chegar-se até a minha pessoa, ou, se for o possível, naturalmente, eliminar de uma vez por todas essa possibilidade. É evidente que depois, quando chega a vez de fazer a reconciliação das contas, essas dificuldades sempre aparecem. Mas isso não significa que tenha havido, por parte do Governo, eventualmente, uma má gestão, uma má aplicação daqueles fundos. Eu repito, pessoas... Portanto, não concorda com esta ideia de que, pela forma como está estruturada a conta, ela visa esconder? Não visa esconder. Atenção, as pessoas que se aproveitaram para retirar benefícios próprios de valores do Estado, essas pessoas sim, tudo fizeram atualmente para dificultar... Mas o Governo, como uma entidade, não. Não, como entidade, evidentemente, nem poderia fazer uma coisa dessas. Muito bem. Só que o Governo é feito de pessoas, não é uma entidade abstrata. O Governo é composto por pessoas, né? Muito bem. Lambreta, há dois aspectos aqui relativamente ainda à conta, que é a falta de capacidade de controle da produção ao nível da indústria extrativa. Isto é importante porque é a indústria que neste momento movimenta a maior parte do volume econômico. Além desse aspecto, quando olhamos para o Plano Econômico, Social e para o Orçamento do Estado, vemos que é o setor com maior dinâmica, mas ao mesmo tempo nós não temos capacidade de controlar os números no nível dessa indústria e também nota-se que as diferentes instituições do Estado que têm o papel de fazer essa atividade apresentam números contraditórios. O que isto quer dizer? Bom, isto revela claramente que nós não estamos preparados para poder fazer face a esses grandes negócios e complicados que são muitos especiais. Nós não nos preparamos para enfrentarmos os desafios desta indústria extrativa. Os recursos não foram descobertos hoje para dizermos que fomos apanhados de surpresa que tínhamos recursos no nosso país. Nós poderíamos muito bem ter nos preparado com tempo, termos pessoas com capacidade para poder intervir nessas áreas e sabermos como é que se fazem as medições nesses... À margem dessa sua pergunta, eu estou-me a recordar agora do incidente que houve lá na bacia de ter havido um vazamento de óleo. Eu me lembro que nessa altura quem nos disse até qual foi a gravidade foram as próprias empresas. O que quer dizer que nós temos que aceitar o que a pessoa que nós devemos controlar nos diz, porque nós não temos capacidades nossas próprias de podermos fazer esta verificação. Isto revela claramente que, se continuarmos desta forma, corremos o risco de termos que depender das próprias empresas para nos dizer quanto é que eles retiraram do nosso país e nós avaliarmos o que é que nós devemos ganhar em função do que eles nos dizem. Mas isto não é o que temos que fazer. As tais autoridades que nós vamos criando no país, as tais entidades que elas têm que ter a capacidade de confrontar os dados que as empresas nos fornecem e desmentir, se for o caso. Mas esse confrontamento ou esse confronto que se deve fazer não deve ser apenas
ao acaso ou na base da adivinho. Tem que ter instrumentos próprios, tem que ter meios próprios para fazer esta avaliação. E isto não se faz de ânimo leve, são áreas que requerem treinamento específico de pessoas que possam saber o que estão à procura quando vão para lá. Devem ter meios próprios, não é como acontece hoje, de ter que esperar de uma boleia do helicóptero da Anadarko para poder se deslocar. Então, nós não podemos partir de um princípio de que a partir de Maputo temos condições de controlar tudo o que acontece lá. É preciso termos, de facto, criar uma capacidade. E capacidades Bom, para isso. tem a mesma ideia de que estes problemas detectados ao nível da indústria extrativa, eles refletem a ideia de que não estamos preparados para lidar com a indústria extrativa. Do ponto de vista do Estado, através das suas instituições, não estamos preparados para controlar os números ao nível da indústria extrativa. Bom, ao nível em que essas empresas, principalmente estrangeiras, operam no país, é evidente que o nível de preparo das nossas autoridades, principalmente tributárias, ainda está aquém daquilo que seria desejável. Mas isto, principalmente pelo fato de serem áreas de alta especialidade, o que significa que há toda uma necessidade de melhorar aquilo que é o treinamento, a formação das pessoas que estão envolvidas neste processo, porque efetivamente não se garantir um controle, um monitoramento pontual, real e concreto sobre aquilo que são os níveis de produção dessas empresas, e isso pode naturalmente constituir um grave prejuízo, principalmente à nossa receita, o que significa que pode-se dar a situação de estarem a ser exportados bens naturalmente de valor superior àqueles bens que são declarados relativamente para efeitos de tributação no nosso país. Mas também há um aspecto importante, por exemplo, relativamente ao negócio de carvão, e como muito bem disse o ministro Maliano, quer dizer, relativamente à contabilização, quer dizer, nem toda a produção de um ano é exportada. E nem todas as exportações do ano são da produção deste ano. Então, para efeitos de contabilização, isto pode dar a entender haver disparidade nos números. Porque a produção do ano que é declarada, nem toda ela é exportada nesse ano, não se irá refletir nas contas desse ano. Então, para além, naturalmente, de haver esta necessidade de muito rigor naquilo que é a contagem, quer da produção do determinado ano, quer as exportações ocorridas no mesmo ano, quer dizer, há todo também um cuidado de saber-se se efetivamente qual terá sido a real produção. Por exemplo, estou imaginando o caso do Teimano, o gás de Teimano, que é diretamente bombeado para a África do Sul. Será que as quantidades que são declaradas como sendo saído de Inhambane são as mesmas que chegam na África do Sul? Porque isso depois, de facto, pode, como repito mais uma vez, pode prejudicar grandemente aquilo que é o erário público, totalmente o campo da receita. Exato. Namoreta, há um outro aspecto, e o último nesta linha sobre a Conta Geral do Estado, que são as violações dos princípios elementares da gestão orçamental. Nota-se neste parecer do Tribunal Administrativo que coloca a falta de previsão, falta de receita que não ingressa na conta única do Tesouro, e isto viola a legislação, porque a conta única do Tesouro é a base a partir da qual o Estado depois faz as diferentes alocações. Instituições que coletam receitas, mas não faz esta receita chegar ao Tesouro. O que isto levanta? É um problema de falta de transparência ou são situações normais de um país com os desafios de consolidação das suas finanças públicas? Não, eu não acho que sejam situações normais. O país já está independente há mais de 40 anos. Acho que há questões que nós ainda podemos alegar ao fato da juventude do país. 40 anos para as condições... É tempo suficiente para, pelo menos, resolver estes problemas? Para resolvermos problemas básicos. Portanto, se alguém coleta receitas e não canaliza para a conta, isso não tem nada a ver nem com formação, nem com a idade do país. Isso é assunto mesmo de polícia, é um crime. Porque se está na lei o que deve ser feito e a pessoa não faz isso... Agora, se o faz com alguma impunidade, nós temos que ver, então, quem é que é responsável para corrigir essas questões. Quando alguém coleta receitas e não canaliza para onde devia canalizar, este é um crime e há respostas próprias para essas situações criminais. Aqui não estamos a falar nem de questão de incapacidade, de questão de formação, né? São questões que são feitas propositadamente, não é? Porque se não registra essas receitas que foram coletadas e não canaliza para o lugar que devia canalizar, para onde é que canalizou?
E por que não explicou, por que não reportou esses recursos que foram recolhidos? Portanto, para mim, se isto acontece com tamanha impunidade, é que de facto é alguma coisa organizada. Porque não é um assunto que alguém possa dizer que não foi um descuido. Mantém a ideia de que aqui o objetivo é esconder. Está mais do que claro, está mais do que claro. Se peço a alguém para ir cobrar uma dívida, ir depositar no banco, e a pessoa vai cobrar de facto esta dívida e não deposita de um banco e nem me diz aonde é que colocou, só posso assumir que ele desviou este dinheiro. Bueno, o seu ponto de vista relativamente a estas questões, da falta de previsão, receitas coletadas, mas que não chegam ao seu destino, nomeadamente a conta única do Tesouro? Bom, o princípio que rege a administração pública é o princípio da legalidade, o que significa que todos os atos que a administração pública pratica devem ter sempre como fundamento e limite a própria lei. E é o seguinte, é que esses atos, naturalmente desviantes, já constavam no relatório de contas de 2016 e por via disso o próprio governo criou instrumentos legais que obrigam todos os gestores de fundos, de órgãos e entidades públicas a canalizarem para as contas do Estado todas as receitas, quer ordinárias ou extraordinárias, que eventualmente venham a arrecadar durante o exercício das suas funções. E isto, naturalmente, já está claro e também foi criado um depósito ministerial que vai gerir, que estabelece as regras de gestão das contas do Estado, o que significa que todas as contas com natureza de receita, naturalmente, apenas podem ser movimentadas a débito. E eu acho que o facto de, já em 2000, relativamente ao relatório das contas de 2016, ter-se constatado estes factos, obrigou o governo, naturalmente, a reforçar no aspecto legal, no aspecto da criação de normas que regulem aquilo que é, naturalmente, a despesa, principalmente a receita e despesa do Estado, e isto vai contribuir a que, relativamente às contas de 2018, eventualmente, estas situações tenham sido detectadas. Está a ser feito um trabalho para corrigir estas situações. Evidentemente, para corrigir situações. Mas também é preciso esclarecer o seguinte, relativamente à receita. Aparentemente dizem que é uma receita não declarada, porque é uma receita que não estava contabilizada no Orçamento Geral do Estado. Mas aquilo que está no Orçamento Geral do Estado é apenas indiciário, o que significa estabelece o mínimo que o governo entende que em determinado ano económico vai poder cobrar a título de receita. Mas há situações que ocorrem durante o próprio exercício económico que faz com que o valor antes aprovo constante no Orçamento do Estado evidentemente seja superior. E há muitas formas de conseguir isso, eventualmente um bom negócio que alguém faz e paga mais de Portanto, RPC. está a dizer que algumas situações aqui não são necessariamente um problema. Exato, não são problema. Eu acho até melhor, quanto mais de receita houver para o Estado, melhor. Agora, é importante também saber contabilizar devidamente esta receita para que depois possa-se usar. Não é para gastar por cá dinheiro. Isto, atualmente, depois tem que sujeitar-se ao Parlamento para aprovar, se for o caso, a utilização deste valor de receita que não estava previsto no orçamento, mas que, entretanto, foi cobrado pelo Governo. Nabrete? Eu acho que, a não ser que eu esteja errado na minha análise, compreensão, mas acho que o que o Tribunal Administrativo está a dizer quando fala de receitas não previstas, não está a falar de situações em que se previa coletar um determinado valor e este valor foi superado. Isto até é muito bom, não é? As autoridades deviam ser encorajadas a se esforçarem e a coletar o máximo possível. Mas o que eu percebo daqui do que o Tribunal Administrativo está a dizer quando fala de receitas não previstas, está a falar de cobranças que não tinham sido previstas no orçamento. Por exemplo, se nós dissemos que vamos coletar tanto valor sobre imposto sobre veículos, tínhamos que cobrar, vamos lá, 10 bilhões de meticais e cobramos 20, não há problema nisso. Mas se de repente nós achamos uma oportunidade para coletar imposto sobre a bicicleta, que não estava previsto no orçamento, e de repente coletamos recursos do imposto sobre a bicicleta, isso já viola a lei, porque se não está previsto no orçamento, com que base é que você foi coletar essas receitas? Portanto, este é o entendimento que eu tenho, que é isto que o tribunal está a questionar. Não está a questionar
o valor acima que foi coletado dentro das previsões que tinham sido feitas. Está a falar de coletas que foram feitas em receitas que não estavam previstas, portanto, que não foram autorizadas pelo Parlamento. É este. Não, mas é que atenção, é que normalmente, regra geral, os impostos são fixados e determinados pela lei. Isso é que se não existe base legal que possa justificar isso, exato, os impostos não podem existir. Não se cobram. Não está a E falar pior, de quer dizer, essa impostos. exigência até vinda do governo, quer dizer, é imperceptível. Não estou a imaginar o governo a cobrar um imposto que não tenha sido aprovado por lei. Não, mas não está-se a falar de imposto, está-se a falar de receitas. As receitas têm várias formas, não é só de impostos. Há várias receitas que o governo cobra. E o que o Tribunal Administrativo está a dizer, se é que estou a entender bem, eu ressalvo isto, é que o Tribunal está a dizer que essas receitas não estavam previstas. Portanto, não constavam no orçamento que haveria a cobrança dessas receitas em particular. Não é no sentido de que o governo preveia criar um imposto. Um número, não. Tanto é que tem que ser o Parlamento a aprovar os impostos, são por lei, aprovados pelo Parlamento e por lei. O que acontece, que é o que o Tribunal Administrativo está a dizer, não é que o governo coletou mais do que previa dentro daquilo que foi autorizado. Está a dizer que coletou novas fontes de receita que não estavam previstas no Orçamento de Estado. No orçamento. É isto que torna este problema... O ponto já está claro, a diferença entre receita e impostos. Mas a minha tem nem tanto Não problema. Ainda bem que se dos conseguiu uma receita impostos. extraordinária. Exato. Agora é preciso, naturalmente, que se faça a nível Não legal... podemos falar que de se passe- receita extraordinária. Orçamento é lei. Aquilo Exato. que é aprovado pela Assembleia da República e diz que é isto, se você propôs que vai recolher receitas desta, esta, aquela fonte, a partir do momento que a Assembleia da República aprova isto, essa é a lei. Não pode fazer mais Não, nada. mas é que esta receita, fora de disso. certeza, não tem nada a ver com algo, com o exercício de uma atividade que não estivesse inscrita no orçamento. Repito, o meu entendimento é que aquilo que eram os mínimos estabelecidos a nível de cobrança a título de qualquer tipo de imposto, o governo terá excedido esses limites mínimos e não terá recorrido a outras fontes para poder eventualmente arrecadar essas receitas isso não previstas no orçamento. Isso não constitui problema, Bueno, porque posso lhe dar um exemplo. Vamos supor que o governo, pela tradição dos anos anteriores, prevê que vai coletar 20 bilhões de meticais de uma determinada receita. E nesse ano em particular, as pessoas, encorajadas por alguma razão qualquer, não é? As empresas, os indivíduos, ultrapassam isso. O governo não pode mandar parar as pessoas de pagarem porque já ultrapassou aquilo que estava previsto. O governo vai continuar a recolher normalmente, porque esta era uma previsão de que, olha, pela nossa tradição, pela nossa experiência dos anos anteriores, nós vamos recolher tanto dessas receitas. Bom, pela graça de Deus, muitas pessoas correram e foram pagar. O governo não tem problema quanto a isso. O problema está em encontrar uma oportunidade, depois do orçamento ter sido aprovado, e dizer, olha, temos a oportunidade aqui de coletar também receitas. Não vamos deixar passar, vamos coletar. Isto é que torna o processo ilegal, porque a lei já foi estabelecida que você só vai fazer isto. Este é o problema. Estão a falar da mesma coisa Exato. ou continuam ainda em linhas diferentes? Não, está percebido. Muito bem. Vamos avançar e vamos falar do relatório do MARP, que aponta como o grande cancro a corrupção. Aponta também vários desafios, nomeadamente o avanço no diálogo político, as questões da paz que estão minimamente resolvidas. Já aqui, a expressão deixada por Lourenço do Rosário, que é presidente deste mecanismo ao nível de Moçambique, em que diz que pode-se meter um governo inteiro na prisão, mas a corrupção não passa. Portanto, a ideia de que a corrupção é uma doença bastante profunda na nossa sociedade e que não tem a ver apenas com o setor político ou empresarial. Bueno, qual é o seu entendimento, mas acima de tudo, quais é que podem ser os remédios para este problema que é apontado aqui por este relatório? Aliás, este relatório ele capta aquilo que é a percepção ao nível de todo o país sobre a corrupção. Qual é o seu entendimento e as possíveis curas? Bom, um dos principais, de facto, entraves para o desenvolvimento. Bom, não vou falar no geral de todo mundo, mas estou a falar em concreto em Moçambique, é que de facto a corrupção, quer dizer, já é mais do que sabido que a corrupção tem sido um grande entrave, aquilo que é a nossa expectativa de desenvolvimento,
mas é importante, de facto, fazer uma análise muito profunda sobre este fenómeno. E não podemos, naturalmente, nos refugiar naquilo que tem sido sentimento muito generalizado, que basta apontar as armas para o governo, basta acusar o governo de ser a única entidade corrupta em Moçambique, para nós entendermos já estão encontrados os culpados e que basta, eventualmente, como diz até o professor Lourenço Rosário, meter todo o governo na cadeia, que o problema da corrupção estará resolvido em Moçambique. É porque estes governantes saem da sociedade para o governo. Exatamente. Quer dizer, os membros do governo não são pessoas que vieram de Marte para Moçambique. São pessoas que saíram das nossas famílias, quer dizer, do nosso meio, da nossa sociedade. Agora, é preciso perceber, eventualmente, dentro da sociedade, que valores é que nós estamos a incutir na sociedade, que valores é que nós estamos a incutir, e princípios estamos a incutir nas nossas famílias, de modo a que, efetivamente, este mal não possa, naturalmente, atingir níveis em que depois o seu controle ou o seu combate sejam, naturalmente, difíceis e muito complicados. Porque se nós fizermos mais ou menos uma retrospectiva daquilo que é o nosso comportamento como membros de uma sociedade, será que nós temos tido um comportamento ético, idôneo, um comportamento exemplar nas nossas ações como cidadãos deste país? Quer dizer, que aspectos negativos é que nós temos tido nos nossos comportamentos do dia a dia, que se nós não tomarmos a peito a situação pode depois descambar numa situação gravosa? Porque algumas vezes, não digo que nós não somos honestos, não, pelo contrário, quer dizer, nós somos um povo muito honesto, muito fiel, muito dedicado a este país e sabe respeitar também aquilo que são valores universais, que devem ser respeitados por todos os seres humanos, mas também é preciso aquelas pequenas coisas que nós fazemos, por exemplo, utilizar material do lado de serviço, usar o telefone de serviço para assuntos privados, quer dizer, essas pequeninas coisas que parecem, nós achamos que é uma coisa de menos importância, mas não é. Quer dizer, aquilo não é nosso, é de alguém. Nós estamos a usar indevidamente essa coisa de alguém. E também outro grande problema que eu acho que nós temos que começar a inculcar isso muito nas pessoas e com uma forma educativa, mas uma forma muito recorrente, regular e permanente, é relativamente o respeito pela propriedade alheia. Aqui nós em Moçambique há um total desrespeito pela propriedade alheia. E tudo começa por aí. Se eu não dou valor à coisa de alguém, eu aproprio-me, acho que tenho o direito de apropriar-me da coisa alheia, e uma vez isso acontecido, não me acontece nada, isto é grave. E a pessoa vai crescendo com o espírito de que pode se apropriar à vontade de coisa alheia, que não lhe vai acontecer nada. Ou acontecer-lhe será uma coisa de menor importância. Então a pessoa cresce com esta cultura de total desrespeito à propriedade alheia, e o dia que for maior e tiver propriedade alheia sobre a sua gestão, naturalmente é muito mais fácil apropriar-se desse património. Muito bem. Nambureto, quero ouvir o seu entendimento sobre toda esta ideia de tentar desconstruir este posicionamento em que sempre olha-se para a corrupção como um problema do governo. E Lourenço do Rosário, quando diz que pode-se meter um governo inteiro na prisão, pode-se meter um governo inteiro na prisão, mas a corrupção não passa. No sentido que é preciso olhar para a corrupção como uma doença da nossa sociedade. E as questões aqui que o Bueno coloca, o respeito à propriedade alheia, e a partir de pequenas situações nós compreendermos que é ali onde está a corrupção, que depois ela enferma aos agentes do Estado, agentes empresariais, entre outras áreas. Bom, eu tenho um pensamento diferente. Diferente, vamos a isso. Porque eu acredito que os bons exemplos vêm de cima. Esta abordagem pode indiciar que o problema está na sociedade. Na sociedade onde está o cidadão pacato, nós podemos encontrar problemas, mas não encontramos problemas graves. Ainda encontramos lá nos bairros alguém que vê uma pessoa que deixou cair alguma coisa e chamar e dizer, olha, deixou cair isto. Mas as questões da corrupção no nosso país são questões que requerem muita coragem e muita vontade política. E esta posição de que mesmo que a gente coloque o governo inteiro não vamos acabar com a corrupção, é uma posição muito suave. Porque nós temos experiências de países que tinham problemas muito mais graves do que o nosso. Hong Kong, Singapura, Malásia e outros países
que conseguiram, de certa maneira, ultrapassarem isto através de medidas muito duras contra aqueles que cometiam esses atos. Porque são estes que prejudicam o crescimento do país. Só voltando atrás para falarmos dos 2 bilhões de dólares, não é? As dívidas ocultas. As dívidas ocultas. Quantos hospitais, quantas escolas, quantos machibombos, quantos comboios, não é? Quantas máquinas para a agricultura não teriam sido A Namoreta entende compradas? que o combate à corrupção ela tem que se centrar ao nível dos dirigentes ou ao nível do dirigismo público. Porque é de lá onde está o problema. Nós não podemos falar do cidadão que levou o papel no serviço para fazer um trabalho da escola ou que levou uma caneta do serviço para ir dar o filho. Se exatamente podemos tratar deste cidadão também que faz isso e mostrar-lhe que, olha, não podes fazer isso, esta caneta não é sua, esta caneta é do serviço, mas certamente não é este o problema. Se nós quisermos começar por aqui, vamos levar muito tempo para chegar ao governante, que é este que lesa a pátria, que é este que destrói a nação, é este que prejudica em grande medida o país. Eu iria apostar na educação, mas ao mesmo tempo nas medidas duras que vão desencorajar qualquer tipo de prática. O que acontece no nosso caso, temos pessoas presas hoje, mas certamente daqui a mais alguns meses vamos ouvir que todos estão fora. Todos estão fora, com o argumento de que não se provou isto, não se provou aquilo. Isto não transmite uma ideia de um combate cerrado à corrupção. Os outros que entrarem ou que tiverem também as mesmas oportunidades para fazer as mesmas coisas, já têm a experiência de que eu vou ficar uns 3 meses ou 4 meses, depois vai se encontrar ali uma ginástica jurídica para se dizer que não houve prova disto, não houve prova daquilo, não houve... Então, o país vai sempre continuar com este tipo de práticas enquanto nós não tomarmos uma posição definitiva e corajosa, não é? E dizer que, olha, parou. Quem for encontrado a praticar este e aquele tipo de atos vai receber a medida que merece e não haverá aqui complacência por ser do partido A ou por ser do partido B, vai cumprir a pena que está prevista na lei. Isto, com certeza, o próximo que ocupar aquele cargo, ele vai pensar 2 vezes, porque sabe que o tempo da mamata já acabou, se for apanhado, paga o mesmo preço. Mas nós temos situações em que alguém é preso, condenado, cumpre pena e sai ainda nomeado assessor da direção, quer dizer, são coisas que não fazem muito sentido. As ideias do Namoreta o convencem a mudar de seu posicionamento. E que é preciso centrar o combate à corrupção ao nível do topo. O exemplo vem de cima. Não, o combate tem que ser a todos os níveis, quer a nível topo, quer a nível de base. O que eu disse não foi que o governo era impune, que devia ficar impune relativamente à prática da corrupção. Pelo contrário, até deviam ser exemplarmente punidos pela prática desses atos, porque eles têm um dever especial acrescido de saber, de servir e servir muito bem a sociedade. Mas também a nível da base é importante nós também combatermos esta corrupção, porque o Namoreta diz, por exemplo, acha que é menos censurável alguém que leva papel ou caneta ou qualquer outro bem de propriedade do Estado ou de propriedade alheia para seu benefício pessoal. E digo, porque ele só consegue ter acesso ao papel e caneta naquele momento. O dia que tiver acesso ao cofre do Estado, vai levar o dinheiro do Estado. Porque vai crescer, vai habituar-se a apropriar-se indevidamente de bens alheios com alguma impunidade, porque acha que tem direito. Isso não há direito nenhum, apropriar-se de coisa alheia. Por exemplo, nós, nas nossas famílias, como é que nós permitimos que alguém traga coisas e sabemos que não tem renda suficiente para ter na sua posse aqueles bens, todavia nós achamos correto, perfeitamente normal. Achamos que fez uma boa bolada, fez um bom negócio, seja lá for o termo que eventualmente nós usemos, mas nós aceitamos com naturalidade e até incentivamos a prática desses atos. Pessoas que não têm capacidade pelo trabalho de terem aquele nível de renda, todavia têm uma vida faustuosa e nós até tiramos benefício das situações. E mais tarde, porventura, se a pessoa tiver acesso a erário público, imagina o que é que ela irá fazer. Facilmente irá apropriar-se indevidamente das situações. Acontece nas nossas famílias, quando uma criança perde a caneta ou lápis, e nós dizemos, arranja-te. Como é que uma criança vai arranjar? Onde é que vai arranjar o lápis para uma criança? Significa que na escola vai ter que se apropriar do lápis do seu colega.
E nós ficamos calados. Portanto, resolvendo-se o problema ao nível da base, ao nível da família, que é o núcleo, resolve-se o problema no topo. Exato, mas atenção, aqui construímos cidadãos capazes de não ser corruptos. Íntegros da manhã. Esta educação tem que ser permanente, mas a repressão não vai ficar de lado. Isto tem que ser em paralelo. Tem que haver repressão, sim, pela prática de atos desviantes, mas a formação, acima de tudo, de modo a que as gerações vindouras estejam atualmente em respeito com esses valores que nós pretendemos. Eu concordo com o que o meu colega Bueno diz, que não se pode ignorar os pequenos desvios de levar o papel, de levar a caneta, que é do serviço. Não estou a dizer que temos que fazer vista grossa a isso e não chamarmos a atenção a isso. Mas eu digo que se nós nos concentramos neste e pensarmos que a partir daí vamos construir uma sociedade em que a corrupção vai acabar, vamos levar 50 anos, vamos levar 100 anos ainda a vivermos isso. Por isso que eu digo que o mal tem que ser tratado de onde prejudica mais. É no topo e o exemplo tem que vir do topo. Este cidadão que rouba a caneta certamente viu o chefe a fazer coisa pior. E o próprio chefe, ao olhar para este cidadão que só levou uma caneta ou uma resma de papel, ele faz de conta que aquilo não é problema nenhum, porque ele nem sequer tem moral para corrigir este funcionário que simplesmente roubou uma caneta, porque ele sabe que este funcionário viu o chefe com o cara do serviço na praia do Belém ou não sei aonde, quando não estava nem sequer em serviço. Portanto, quando o chefe não tem moral para chamar a atenção ao seu subordinado, o subordinado copia a experiência do chefe. Se o chefe pode roubar combustível, eu posso roubar uma resma de papel. Se o chefe pode roubar ar-condicionado ou pode roubar não sei o quê, eu posso levar. E assim a corrupção vai se reproduzindo. E o chefe vê, mas não tem moral para exigir nada deste subordinado que só roubou coisa pequenininha. Mas se o chefe tiver moral, é este que vai dar o exemplo e vai impedir que as coisas aconteçam no seu próprio setor de serviço. Não estou aqui a dizer que os que roubam menos, pelo menos eu sou do tempo da escola em que quando apanhávamos a caneta na sala, levávamos para o professor. Devolver ao dono. E isso já não acontece. Bueno, estamos alinhados em termos dos pontos. Muito bem, vamos passar para o nosso terceiro ponto, que são as redes sociais como espaço de expressão de intolerância e ataques à liberdade de expressão e imprensa. E o que nos chama para este tema foi o caso que aconteceu com a Fátima Membir, que é comentadora aqui da STV, e até foi o ponto de partida do ponto de vista de hoje, uma vez que foi o facto da semana de Eduardo Namoreto. Vou assim, António Bueno, esta questão das redes sociais, que são um lugar onde nós vamos sair da Fátima, vamos olhar para a sociedade no geral, onde as pessoas são atacadas, onde as pessoas a sua dignidade é colocada em causa. Estamos a falar de dirigentes públicos, estamos a falar de personalidades do mundo empresarial e não só. A questão aqui é o que fazer e como disciplinar para que as redes sociais até sejam um espaço de ampliação democrática e de entendimento entre as pessoas. Bom, o fim para os quais as redes sociais foram criadas, que era naturalmente pôr a sociedade humana em convívio, em interação, em que pudéssemos trocar impressões sobre coisas boas que a vida nos proporciona e por essa via, naturalmente, darmos sempre algum salto qualitativos nas nossas vidas, porque temos mais informação, é mais fácil partilhar informação com outras pessoas e por aí, naturalmente, melhorarmos as nossas percepções e podemos evoluir. Mas isto está a ficar deturpado, quer dizer, isto até de uma forma genérica. Quer dizer, nós podemos entrar para o Facebook e vemos também, eventualmente, no Twitter ou no WhatsApp, quer dizer, mensagens que revelam, efetivamente, aquilo que é o nível de intolerância que começa, quer dizer, já começa a aparecer a olhos vistos na nossa sociedade. Quer dizer, antigamente até pensava-se que esta intolerância era de certa forma controlada, mas já começa a sair fora de controle e as pessoas já começam a manifestar publicamente aquilo que é o seu nível de intolerância, o que é grave e é muito perigoso se nós, eventualmente, estamos a ter uma fase em que estamos a concorrer para alcançarmos a paz definitiva. Mas esta paz já vai minada, quer dizer, se nós percebemos e sentimos este nível de intolerância
entre os cidadãos, então é difícil depois nós garantirmos que esta paz seja efetiva, porque sempre haverá qualquer coisa que fará com que as pessoas se sintam ou sintam-se diferentes das outras. É até normal, quer dizer, não podemos ser iguais todos nós, mas o facto de alguém ter uma opinião, o facto de alguém diferente da minha não significa que a pessoa seja um alvo a bater. Pelo contrário, quer dizer, esta diversidade de ideias, de opiniões, é que faz desenvolver o país. Principalmente no nosso caso em concreto em Moçambique. Quer dizer, o dia que nós pensarmos todos de igual modo, Moçambique acabou. Mas aqui a questão é o que fazer para evitar que a dignidade das pessoas seja colocada em causa. Nós, por exemplo, não temos visto casos de responsabilização a este nível. O caso da Fátima vai processar a deputada, não sabemos como é que isto vai terminar, mas é raro nós vermos que um cidadão decidiu abrir uma ação judicial contra alguém que tenha afetado a sua imagem. Já há muitos casos em juízo relativamente a factos desta natureza em que as pessoas são responsabilizadas. Exato, são responsabilizadas. Mas é importante, e ademais é que a própria lei estabelece como sendo de caráter urgente processos que tenham naturalmente esta envolvência. O que significa que os nossos tribunais, quer o Ministério Público, por causa da investigação, quer os tribunais, devem atribuir prioridade absoluta para situações desta natureza. Porque, parecendo que não, é que se nós permitimos que as pessoas publicamente manifestem o seu desagrado, o seu nível de intolerância para com os outros, que nós vamos permitir que outras pessoas, ao se aperceberem que há uma geral impunidade relativamente à prática desses atos, isto depois pode disseminar-se e chegamos a uma situação de total descontrolo das situações. Então é importante que as pessoas lesadas hajam imediatamente, façam participação ou queixa desses casos às entidades competentes e haja por parte dos tribunais também celeridade naquilo que é a aplicação das sanções devidas. E que sejam sanções de facto exemplares, sanções até que sejam publicadas, de modo a que nós, como sociedade, passamos a saber que, efetivamente, aquele fulano que fez um pronunciamento ofensivo à integridade da Cicrana, ou Cicrano, foi penalizado, a sanção foi esta. Isso significa que isto é uma forma até de persuasão. E eu, se porventura tinha intenções de praticar o mesmo facto, já seria mais comedido relativamente a isso. Eduardo Namoreto, faço a mesma pergunta. O que fazer para disciplinar a utilização das redes sociais? Mais uma vez, nós temos que usar o exemplo como forma de persuadir as pessoas ou dissuadir as pessoas a fazer ou não fazer uma coisa. O que é bom deve ser promovido, o que é mau deve ser criticado. As redes sociais não têm culpa, é um meio para as pessoas se expressarem. Só que há uns que usam para boas coisas e há outros que usam para más coisas. O incidente muito recente que aconteceu, que foi o meu tema da semana, é um exemplo claro disto, não é? É um crime público, não é? Feito por uma pessoa que, em princípio, devia conhecer as leis, não é alguém que possa dizer que desconhece. Há uma participação que já foi feita, a Fátima Mimbiri já submeteu a queixa na Procuradoria, mas pelo fato do próprio crime ser público, foi reproduzido em jornais, a Procuradoria da República recebe jornais gratuitamente, portanto tem toda a matéria para abrir-se um processo e, de forma exemplar, tomar uma posição sobre este assunto. Este fato por si só certamente vai inibir outras pessoas que pensavam também em seguir pelo mesmo caminho. Porque, se não acontecer nada, está-se a dizer que pode-se fazer muito mais vezes. Não só o processo crime que deverá ocorrer, mas também o repúdio que a sociedade deve fazer para situações desta natureza. A crítica que deve ser feita a nível interno do partido onde esta deputada em particular faz parte. A própria Casa da Assembleia do Povo, porque ela, sendo deputada da Assembleia da República, manchou as mulheres que são deputadas da Assembleia da República, manchou os deputados da Assembleia da República, porque isto é algo que não se esperava de alguém que senta naquela casa. Eu volto a personalizar este assunto porque temos um exemplo concreto. Exato. Não estamos a falar
de algo abstrato, de que as redes sociais são usadas para impedir a liberdade de expressão. O que teria originado esses ataques a Fátima Mimbir foi uma opinião dela pessoal, em que sugeria que Afonso Dhlakama deveria ser declarado Herói Nacional. E eu fiz aqui, no último programa que nós fizemos, que coincidia na semana de 3 de maio, em que eu dizia que gostaria de ver o nome de Afonso Dhlakama a figurar na lista dos heróis nacionais. Não é mal nenhum, pode haver pessoas que não concordam com isso, mas que discutam as ideias, argumentando mas que vamos a sua discutir, posição. porque eu posso apresentar os meus argumentos, porque é que sugiro que Afonso Dhlakama deve ser declarado herói nacional. Os que acham que isso não deve ser feito, certamente também podem usar ou este mesmo espaço, ou outro espaço, ou mesmo convidar-me para um debate em que vamos trocar as impressões, porque que eu acho, porque que eles não acham, e chegamos a uma conclusão sem nenhuma agressão, sem nenhuma violação. Agora, o fato dela ter falado isto, e alguém, porque não gostou desta ideia, proferir tais palavras, é o mesmo que dizer, olha, se você continua a falar, aquilo que nós dissemos que vai ser feito, vai ser feito. Ou poderá não ser a violação sexual, poderá ser outro tipo de coisas. Nós já vimos o caso do Ercílio de Salema, já vimos o caso do Dr. Macuane, e já vimos o caso de tantas outras pessoas. A intolerância chega a um ponto tal em que, e eu digo isto, estas pessoas intolerantes são pessoas com uma inteligência limitada. Porque quem consegue contra-argumentar não precisa usar a força, não precisa usar a ameaça para poder fazer valer a sua posição. Se está no Facebook, poderia muito bem esgrimir todos os argumentos por que Afonso Dhlakama não pode ser declarado herói nacional e não interromper a discussão com uma ameaça de que nós vamos fazer isso ou deveria acontecer isso para parar com este debate. Portanto, o espaço está lá. Todos têm o direito, todos têm a liberdade de participar e comentar sem necessidade nenhuma de ameaças nem de violência. O problema não está com o Facebook. O problema está com as pessoas e as instituições que devem regular o funcionamento das relações dessas pessoas. É para isso que serve a lei. A lei serve exatamente para intervir no momento em que há conflitos. Neste caso, não estamos a ter problemas de uns que não querem que uns falem e de outros que querem falar. Então, a lei tem que entrar e poder clarificar que o espaço não é privativo de ninguém e ninguém deve ameaçar o outro. Não? Muito bem, vamos para o nosso último tema, que não poderíamos deixar de falar aqui, que são as eleições na África do Sul. Como vimos, o ANC ganhou, tem maioria absoluta, o que quer dizer que pode governar confortavelmente, mas, no entanto, teve o pior resultado destas eleições, 57,7%, quando no passado, em 2014, quando Jacob Zuma tinha vencido as eleições com 62%. Nota-se aqui a consolidação da Aliança Democrática, que teve 20,7%, e o partido de Julius Malema, que fica em terceiro lugar. Bueno, linhas gerais em relação a estas eleições, mas, sobretudo, o que esta erosão de eleitores ao nível do ANC significa? Bom, em primeiro lugar, que este ano houve 48 partidos que concorreram às eleições. Que se vê pequenos partidos que não têm expressão alguma, mas conseguiram, alguns, quase chegar às centenas de votos, e isso terá contribuído naturalmente a que houvesse também dispersão de votos. Mas também em 2014 houve mais ou menos nível de abstenção equivalente a 26% de abstenções. E agora aumentou este nível de abstenção para 35%. E então significa que pode acontecer até que parte das pessoas que em 2014 votaram, mas atendendo o cenário político, económico e social vigente na África do Sul, desta vez tenham decidido não votar, não participar no processo eleitoral. Então significa que o número também de eleitores reduziu drasticamente. E eleitores até podemos considerar, poderiam ser pró-ANC. Mas agora, atenção, é que também o tal Estado capturado, como tem-se dito, e também aquilo que foi a gestão do presidente Zuma à frente de destinos da África do Sul, que foi naturalmente recheada de muitos escândalos, principalmente escândalos
ligados à corrupção e a dificuldade de vida das pessoas, que é a falta de emprego, porque acho que o desenvolvimento económico sul-africano estagnou, até regrediu em alguns aspectos, e isto totalmente determina que não haja muito emprego que possa ser oferecido à maior parte dos jovens que precisam desse emprego, precisam do primeiro emprego, alguns desses jovens. Então significa que esta situação económica, social que ocorreu na África do Sul e o descrédito das pessoas naquilo que o ANC... Sacrificou os votos do ANC. E a ANC não tomou uma posição firme quando o presidente Zuma esteve envolvido nesses atos de corrupção, e isto atualmente terá criado algum desalento aos principais apoiantes do ANC, e nota-se de facto também o discurso muito assertivo, dadas as circunstâncias do Julius Malema, do EFF, naturalmente também permitiu que ele ganhasse mais 20 deputados na próxima Assembleia, Parlamento Sul-Africano. Muito bem. Namorete, quais são as suas notas relativamente às eleições na África do Sul? Eu acho que o ANC está a pagar o preço da corrupção, porque os sul-africanos, primeiro, as promessas que o ANC sempre fez para os sul-africanos nunca foram cumpridas. Desde que o ANC assumiu o poder, prometeu emprego para os negros, prometeu habitação, prometeu melhores condições de vida para os sul-africanos, e isto não aconteceu. Pelo contrário, um grupinho de pessoas foi enriquecendo, e o auge deste exercício de enriquecimento foi durante a administração do presidente Jacob Zuma. E o presidente Cyril Ramaphosa, ele entra no poder e não teve tempo de apagar esta imagem deixada por Jacob Zuma, e ele pagou o preço disso. Por outro lado, Cyril Ramaphosa vem também com a culpa dos incidentes de Marikana, em Rustenburg, onde muitas pessoas morreram. A polícia foi atacar os manifestantes nas minas lá de Marikana, onde o Cyril Ramaphosa é um administrador, embora não executivo, mas ele está associado àquelas minas. Isso também, Julius Malema fez muito uso desta mancha que Cyril Ramaphosa tem. Portanto, combinando o problema da corrupção, que ganhou o seu auge com Jacob Zuma, os problemas da gestão da crise de Marikana com o próprio Cyril Ramaphosa, as promessas não cumpridas com o ANC para com os sul-africanos em termos de emprego, habitação e todas as condições sociais que foram prometidas aos sul-africanos, certamente contribuíram para esta queda, e acredito que esta queda vai continuar se as promessas não foram realizadas. E, em contrapartida, justifica-se a subida do EFF e do Democratic Alliance, que são os partidos que ainda não assumiram poder, mas têm propostas concretas de como realizar as expectativas dos sul-africanos. Muito bem. Muito obrigado, António Bueno. Muito obrigado, Eduardo Namorete, pela vossa participação hoje, domingo, aqui, no Pontos de Vista. Caro telespectador, o nosso programa termina por aqui. Até a próxima semana.